Bom, vamos chamar aqui o professor historiador João Cláudio Platenic Pitilo para a gente conversar um pouquinho. Bom dia! Tudo bom? Bom dia, Sinara, Yuri. Bom dia a toda essa tropa boa aí do fórum. Pois Tudo é. bom contigo? Começa aí, Yuri. Fala para ele aí desses últimos movimentos do Trump aí para o Pitilo comentar para a gente. Pois é, Pitilo, a gente teve, né, uma enxurrada. Pitilo que está no Rio de Janeiro de Cláudio Castro, inclusive, neste momento. Mas hoje a gente vai falar de um lugar um pouco mais distante do que a zona norte do Rio. A gente vai falar de Ucrânia, porque a gente teve uma série de atualizações nessa última semana acerca do conflito, muito motivado por conta da atuação do Donald Trump, né, novo presidente lá dos Estados Unidos, nas negociações com a Ucrânia e com Moscou, com Vladimir Putin. Nessa semana, o Trump falou que a Rússia lutou pelo território ucraniano, então, portanto, ficará com parte do território ucraniano. O Vladimir Zelensky fez aquela piada falando que ia trocar territórios que ele tem sob controle dele com os territórios ucranianos. E hoje, né, teve um anúncio aí de que provavelmente haverá uma reunião entre Vladimir Putin e Donald Trump, e as negociações, ao que tudo indicam, estão caminhando para um caminho de paz. Também nessa quarta-feira, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, que é o chefe do Departamento de Defesa, falou em uma coletiva lá na OTAN, em Bruxelas. Ele falou que os Estados Unidos consideram que é irreal que haja a volta das fronteiras ucranianas para o ano de 2014, né? Então, portanto, a Ucrânia recuperar todo o território conquistado pela Rússia e a Crimeia, e também afirmou que a Ucrânia não irá participar da OTAN. Falou, vale lembrar, né? Esse foi o motivo originador do conflito de 2022. A guerra tem raízes mais longas do que essa, mas em 2022 a possível entrada da Ucrânia na OTAN foi o que motivou o conflito. E aí eu queria saber do Pitilo, professor, historiador, especialista em história militar, enfim, e um conhecedor profundo ali do leste europeu, como que você está analisando essa situação? Se a gente está caminhando para uma paz, qual que é o papel do Donald Trump nessa história? Yuri, só fazer um comentário rápido que a Sinara falou. A direita no Brasil ela conseguiu uma coisa inusitada. Nós temos um traficante de Deus, que é o caso do Peixão. Temos um traficante gospel. É uma coisa incrível, né? Um feito dessa nova direita. Bom, por falar em direita, é óbvio, o Yuri, que o Trump tem um papel importantíssimo nessa questão da paz na Ucrânia, mas é importante que se pontue o seguinte: o Donald Trump quer a paz na Ucrânia não por ele ser um mensageiro da paz, nem um entusiasta da concórdia entre os povos. É uma questão muito mais pragmática e interna para Donald Trump. Mas, sem dúvida, ele fez uma campanha. Se nós pegarmos desde o primeiro governo dele, ele já era um cara muito crítico à campanha estadunidense no Afeganistão, à invasão do Iraque e a participação estadunidense em alguns movimentos de desestabilização mundo afora, porque o Trump ele é um produto da internet. Donald Trump ele é uma figura midiática. Então ele desde cedo aprendeu que você pode, né, fazer tudo aquilo que se fazia com as armas a partir da manipulação midiática. Então, por isso, ele tem todo um campo, todo um apoio da Big Tech, toda uma assessoria. O Elon Musk está colado com ele, não é à toa. O Bezos, essa turma toda não está ao lado dele à toa. E o Trump, ele é uma figura que vai na contramão do deep state estadunidense. Ele nunca foi aceito por esse setor, um cara bronco, ignorante, e demais, fascista demais da conta para essa turma cheirosa dos democratas. Então, o Trump tem essa marca da sua campanha, né? O retorno dele é fazer justamente o contrário daquilo que os democratas estavam fazendo. E a guerra da Ucrânia, ela virou um escoador de dinheiro estadunidense no momento onde a economia ia muito mal.
Então foi muito prático, o discurso do Trump se tornou muito fácil em apontar o seguinte: ó, boa parte do nosso dinheiro que poderia estar aqui resolvendo nossos problemas está indo para uma guerra que nós não vamos sair vitoriosos. Isso é óbvio, porque a guerra da Ucrânia, desde o primeiro momento, você sabia que a Ucrânia, mesmo com todo o apoio da OTAN, não iria conseguir derrotar a Federação Russa. Só os incautos acreditaram que o Putin, um ex-coronel KGB, iria se meter numa guerra onde ele iria sair derrotado e desmoralizado. Os liberais, setores da esquerda festiva brasileira, acreditaram nisso em algum momento, de que haveria ali uma derrota militar. Porque, Yuri, a origem desse conflito, o início da operação especial russa na Ucrânia, não tinha objetivos militares, eram objetivos políticos. Os objetivos militares acontecem depois que a Ucrânia rói as cordas, né? Trai aquele acordo que estava sendo construído em Istambul, a comando dos europeus. Nesse momento, a Ucrânia passa a ser governada pela OTAN. A OTAN vislumbra ali um momento ou uma possibilidade de vencer a Rússia militarmente, desmoralizar o Putin internacionalmente e combater a economia russa. Eles acreditaram que esse combo poderia surgir na guerra da Ucrânia. E obviamente que não. A Rússia conseguiu o feito de crescer na guerra. É um feito que poucos países têm. A economia russa cresceu durante a guerra, mesmo com mais de 900 sanções. E veja, a Rússia começou a produzir para dentro. Ela fez uma coisa que o Brizola falava isso, à torta e à direita. Nós temos que, antes de pensar de exportar, resolver o problema interno. Temos muitas bocas aqui querendo comer. Foi isso que o Putin fez. O Putin girou a economia para dentro, fortaleceu o capital russo. E o que ele vai fazer? Ele vai se deslocar do sistema financeiro internacional, onde ele foi barrado, e vai se unir à China. E a coisa ficou mais fácil, até porque são países que estão ali na fronteira. E ele vai negociar com os países do espaço pós-soviético e continuou o sistema de trocas como da época da União Soviética. Só que agora sob a ótica do capitalismo, mas isso continuou. As fronteiras continuaram francas. A Rússia vendendo e comprando dos países do espaço pós-soviético. Então a Rússia se fez nesse momento. E a Europa foi mergulhada numa crise absurda, porque abriu mão de um gás de boa qualidade e barato. E nós sabemos que o frio na Europa é aterrador, tão terrível quanto o calor que nós estamos sentindo aqui no Brasil nesse momento. E aonde que o Trump entra nisso? De maneira simples e pragmática, ele vai falar o seguinte: esse padrão aí, nós não queremos, isso é derrota. Vamos sair dessa derrota. O Zelensky é um oportunista, os liberais europeus estão pegando uma carona no dinheiro estadunidense, a OTAN é um escoador sem fim dessa indústria, desse complexo industrial militar estadunidense. Fez o contrário. Simples, foi um discurso simples. Vamos sair dessa guerra que a gente não vai ganhar disso. E vamos parar de mandar recursos para lá. Óbvio que isso não é tão simples, porque o capitalismo ele se edifica e se multiplica a partir das guerras. Então, esses sistemas liberais dos últimos 15 anos estavam edificados nesses conflitos. Desde a guerra do Iraque, há uma intensificação desses conflitos a nível de render bons dividendos para o complexo industrial militar estadunidense. Não obstante, os europeus agora estão fortalecendo os seus, porque viram que isso é um grande negócio, que não dá mais para ficar só a reboque dos Estados Unidos. Trump usou esse pragmatismo para acertar a vida dele com o Putin, e óbvio que o que o Putin mais quer é a paz. Mas a paz que interessa à Federação Russa é que essas fronteiras, essas novas fronteiras, não sejam alvo de novas tensões. Porque imagina, você entra na Ucrânia para fazer uma guerra, para liberar a sua fronteira. Aí você estende ela para que tenha novos conflitos. Ou seja, isso vai ser a coisa do cachorro andando atrás do rabo. Putin precisava assegurar com alguém, seja um republicano ou um democrata, de que a guerra
chegará a um fim e que essa Ucrânia não vai continuar existindo como ponta de lança para novas agressões contra a Federação Russa. Não obstante, nós vimos que quando o exército russo entra na fronteira ucraniana, a quantidade de laboratórios químicos, farmacêuticos, com documentação da OTAN dentro desse território. Nós vimos que o Hunter Biden, filho de Joe Biden, era sócio desses complexos de laboratórios ali. Eu vi imagens agora do exército russo chegando numa região que tem um posto da USAID. Dentro do posto da USAID, arma, granada, metralhadora. Ô, Pitilo, só para entender, tem uma frase que você falou no começo, assim, que Trump quer a paz na Ucrânia, por quê? Eu queria que você completasse essa frase. É para se acertar com o Putin, como você falou? Simara, o Trump pensa o seguinte: a guerra da Ucrânia, enquanto existir, ela atrapalha os negócios, ela obriga os Estados Unidos a botar dinheiro num projeto que beneficia muito mais a Europa do que os Estados Unidos. Veja, com o fim do socialismo na Ucrânia, a Ucrânia foi toda privatizada. A emergência do capital privado na Ucrânia é europeu, não é estadunidense. Não que os Estados Unidos não tenham multinacionais na Ucrânia, mas a grande rifa que foi feita do Estado ucraniano privilegiou muito mais os europeus do que os estadunidenses. Os estadunidenses sempre foram exportadores. Os europeus se mudaram para lá com mala e bagagem. E o filão dessa guerra da Ucrânia era derrotar a Rússia. Na impossibilidade de derrotar a Rússia, os europeus vislumbraram um plano B, que era, em tese, continuar fornecendo material para uma guerra ad eterno, onde os Estados Unidos pagava boa parte desse armamento. Então, o complexo industrial militar francês e alemão tinha um grande lucro com essa guerra. Vamos continuar mandando as nossas armas para lá, porque os Estados Unidos pagam boa parte disso. E tem outra coisa: quando a guerra acabar, nós vamos participar da reconstrução via Estados Unidos. Se você perceber a fala dos líderes europeus, eles têm dito o seguinte: não, os Estados Unidos têm que participar da reconstrução da Ucrânia. Porque a reconstrução da Ucrânia vai ser feita com crédito. A Ucrânia não tem dinheiro para pagar essa reconstrução. E quem vai tocar boa parte dessas obras são empresas europeias. Então, elas estão de novo de olho no dinheiro estadunidense. E o Trump fez o seguinte: eu vou botar esse dinheiro todo lá, vou reconstruir a Ucrânia, os europeus vão continuar lucrando e nós, um pouco, essa guerra não nos interessa. A guerra da Ucrânia, ela favorecia muito mais um projeto democrata via Europa contra a Rússia do que o projeto republicano do Trump. O Trump tem um inimigo. O inimigo do Trump é a China, não é a Rússia. A Rússia é segundo plano. Se o Trump puder ter boas relações com o mundo todo e deixar a China isolada, é o ideal, é o mundo ideal para esse Trump. Entendeu? Então, a Rússia, ela é um anteparo. Claro que hoje, para você destruir a China, tu vai passar pelo Irã, tu vai passar pela Rússia, mas se você pode isolar essa China, é um grande negócio. Então, vamos sair da Ucrânia. Tanto que o Trump fala o seguinte: o que a gente quer da Ucrânia é as terras raras, é explorar as terras raras. Vocês vão pagar tudo que a gente deu para vocês agora com as terras raras. Aí a reconstrução, o Trump já falou que não vai ter tropa estadunidense lá e que a reconstrução tem que ser bem discutida e lá para frente. Porque a reconstrução da Ucrânia vai beneficiar os ucranianos e muito mais os europeus do que os estadunidenses. E o plano maior desses republicanos é criar uma confrontação com a China. A China é um grande inimigo. Esses republicanos que estão aí, Sinara, eles têm a certeza do seguinte: não é possível que os Estados Unidos recobre a sua hegemonia sem que a China seja derrotada. Os Estados Unidos, ele já chegou no ápice do seu desenvolvimento econômico. Os Estados Unidos, ele não tem mais para onde crescer. O capitalismo estadunidense, ele hoje está no limiar do seu potencial. A China não. Nem o céu é o limite para a China. Então, o desenvolvimento... Aí ele implode os BRICS, na verdade, né? Porque se ele vai ficar com a Rússia para ele e quer derrotar a China,
Como que ficam os BRICS? Não, Simara, não significa que, a partir da paz na Ucrânia, que os Estados Unidos e a Rússia vão ser parceiros. Não é isso. Só que o fator Europa entra nessa conta. Porque, veja, a Rússia exportava gás barato para a Europa e a Europa estava avançando no desenvolvimento, principalmente da sua indústria metalmecânica, coisa que ela tinha isso congelado durante um tempo e isso avançou bastante com o gás russo. Né? Essa Europa, ela era, em tese, competidora dos Estados Unidos, dos democratas. Então, a destruição das relações Europa e Rússia e o fim do Nord Stream colocou a economia alemã, que era uma competidora nessa área com os estadunidenses, numa situação difícil. Esse era o projeto democrata. Né? O projeto democrata era enfrentar a China, mas antes eu tenho que tirar do caminho França, Alemanha. Se nós formos um pouquinho lá atrás, nós vamos ver que os Estados Unidos deu várias rasteiras na França ao longo dos últimos 10 anos. Sim. Eu lembro do projeto dos porta-helicópteros, que a França tinha acertado fabricar porta-helicóptero com a Rússia, o pedido dos Estados Unidos congelou o projeto no meio do caminho, a Rússia já tinha pago. Sabe o que a Rússia fez? Foi ela projetar os seus próprios porta-helicópteros. E a França entrou num clima de tensão entre os trabalhadores franceses que iam ganhar em vários postos de trabalho fabricando os navios russos. Enfim, então essa Europa ela foi tolindo a sua autonomia estratégica e se subordinando aos Estados Unidos dos democratas. O Trump vem numa outra pegada. O Trump não tem acordo com a Europa. Não interessa. O Trump, nessa visão reacionária dele, de cowboy do Velho Oeste, o homem do Big Stick, ele acredita fielmente que ele vai centralizar os Estados Unidos, de novo, como uma grande potência, a partir, da arrogância, 2, da ameaça, 3, da chantagem, e ele tem a arma do futuro, a inteligência artificial e as big techs. Então, na cabeça dele e dos seus assessores, ele pode fazer tudo que os democratas fizeram com as armas a partir das redes sociais. Que ele pode ingerir todas essas sociedades a partir da inteligência artificial. Então, se a prioridade é a China, para que eu vou ficar perdendo tempo com a Rússia na relação dela para a Europa? A Rússia que vende o gás dela para a Europa e a Europa que se vire para lá com a Rússia. Mais ou menos, a grosso modo, é isso que um Donald Trump da vida pensa. Ele acredita fielmente, e aí eu estou te dizendo o que ele acredita, não o que ele vai concretizar, nem o que vai acontecer. Né? Porque entre o que ele imagina e o movimento que o planeta faz, tem uma distância muito grande. Mas, pragmaticamente, a guerra da Ucrânia era um escoador de dinheiro estadunidense que não trazia ganho significativo para esse momento difícil que os Estados Unidos atravessam. Nós vimos que a inflação cresceu nos Estados Unidos nesse pequeno tempo já de Donald Trump. E uma coisa que a gente não pode esquecer, o Trump precisa dessas vitórias no cenário internacional, Simara e Yuri, porque o Trump não tem um grande projeto para a economia estadunidense. Não tem. O Trump não tem nenhuma grande elaboração teórica para a economia estadunidense. Ele acredita que pode retomar o American Way of Life a partir de chantagem. A política das taxas é uma política de chantagem. No meio do caminho, tinha uma guerra. Vamos acabar com essa guerra. Eu viro um cara bacana, ganho até o Nobel da Paz, aplaco essa coisa de bonachão fascista e me cacifo como uma liderança interna. Eu prometi para o público estadunidense que ia acabar com a guerra da Ucrânia. Prometi cumprir. Nós temos que perceber que esse Donald Trump, em tese, ele não vem candidato à reeleição. Ele tem só um mandato. Pela lei estadunidense, ele não pode vir à reeleição. Né? Então, ele é um cara que se tornou franco-atirador. Ele vai fazer movimentos que podem parecer ambíguos, mas tem interesse de adular a sua claque. Né? A vitória dele eleitoral foi uma vitória retumbante.
vergonhosamente, foi uma vitória retumbante, né? E muito por conta da má administração democrata, mas porque os democratas foram sócios do genocídio em Gaza, porque os democratas sustentaram uma guerra na Ucrânia completamente fora de eixo de interesse do povo estadunidense. Então, o Trump ele capitalizou esses anseios. E a relação dele com a Rússia, eu acredito que vai ser uma relação normal. Não vão ser amigos, não vão sair para beber juntos, não vão ser parceiros, até porque o que a Rússia já construiu dentro dos BRICS é a sua salvaguarda, enquanto soberania. A Rússia já passou dessa fase de querer fazer parte da União Europeia, de entrar na OTAN, de ser amiga do Ocidente coletivo. A Rússia tem essa clareza. Agora, se ela puder ter boas relações com os Estados Unidos, é ótimo. Seria bom para qualquer um, porque você ter os Estados Unidos como inimigo não é bom. A Rússia tem lá 900 e tantas sanções, viu o bloqueio criminoso a Cuba, como é que deixa a ilha numa situação difícil? Então, é óbvio que o Putin também vai capitalizar isso. Convida o Trump aí na Rússia, aparece os dois lá, conversa. Não podemos esquecer daquela imagem do Trump indo à Coreia Popular, cruzando o paralelo 38 e se encontrando com Kim Jong-un. Ainda mais e dizendo que ia celebrar a paz ali entre as Coreias, coisa histórica. Óbvio que ele não fez nada daquilo que ele falou. O status político lá entre as duas Coreias retrocedeu até mais do que aquilo, mas a figura midiática do Trump precisa dessas ações. Vejam, as duas diplomacias já estavam conversando há semanas. Essa revelação de que ele ligou para o Putin, isso é a parte midiática da história. Essa é a parte que ele vende como o grande líder, o chefão, o cowboy, o self-man. Tem um gestual nisso, tem a questão de marketing, mas teve uma expertise do Trump em capitalizar o anseio de parte significativa da sociedade estadunidense que não concordava com o envio de quantidades absurdas de dinheiro para a Ucrânia, para uma guerra que fazia pouco sentido para a sociedade estadunidense e no momento que os Estados Unidos passam grandes dificuldades econômicas. Essa é a parte interna. A parte externa é que o Trump, nesse seu pragmatismo, fez a conta. O que nós, Estados Unidos, ganhamos com a guerra da Ucrânia? Pouco. Então, vamos acabar com essa guerra. Ou seja, a nossa participação na guerra vai se encerrar. Ele já congelou por 90 dias o envio de dinheiro para a área de infraestrutura civil, isso tem dificultado a situação lá na Ucrânia, os apagões são constantes, e agora vai discutir a questão militar. O curioso é que quando o Trump procura o Putin em conversa direto, ele deixa o Zelensky escanteado e faz um movimento terrível contra a Europa. Ele elimina a Europa da negociação. Isso é que é curioso. Entendeu, Yuri? Ô, Pitilo, vou fazer uma pergunta. Você acredita, né? Porque o Trump ele não é um sujeito necessariamente, como você mesmo disse, pacifista, né? Ele é um fascista. Ele tem uma lógica de expansão. Você acha que esse direcionamento agora, que sai da Ucrânia, teoricamente, pode se direcionar, por exemplo, contra o Irã ou contra os palestinos? Eu não tenho a menor dúvida, Yuri. Eu também não tenho dúvida de que o conflito Rússia e Estados Unidos, a partir do sul global e no movimento contra-hegemônico, vai continuar. Os BRICS é uma ameaça gigante para esse desejo estadunidense de continuar sendo uma força hegemônica. Né? E é óbvio que o Irã, a Palestina, a Coreia Popular, a Venezuela, Cuba, Nicarágua e o próprio Brasil. Não pense que o Brasil está passando batido dos olhos de Trump, que não está. Seremos, todos esses que eu citei, inclusive o Brasil, seremos alvos, em algum momento, da política imperialista de Donald Trump. Donald Trump não é uma figura que mereça crédito nem confiança, é uma figura abjeta. É uma figura que representa tudo que existe de pior na sociedade estadunidense. Como eu falei, é o homem do Big Stick.
tem esse sentimento de superioridade, congrega consigo o neofascismo, e acredito realmente que, principalmente Irã e os palestinos, estejam seriamente ameaçados por esse Donald Trump. Ele incentiva Netanyahu a rasgar o acordo com Hamas. E aí, aproveitar também, Pitilo, para comentar essa questão dos BRICS, né? A gente vai ter em junho desse ano, aí no Rio de Janeiro, um encontro dos países dos BRICS, o primeiro encontro de geral junto, né? Com Indonésia, etc., e novos países membros que foram convidados. E aí eu queria saber como que você avalia agora a postura dos BRICS frente a isso, considerando, inclusive, o que o Putin tem discutido. O Brasil, inclusive, aparentemente não vai caminhar para uma moeda comum, mas vai trabalhar na desdolarização. Como que o senhor está avaliando essa movimentação e a cúpula dos BRICS a partir desse ano de 2024? 2024 não, 2025. Eu espero que a primeira coisa que a cúpula dos BRICS no Brasil faça é corrigir o erro de não colocar a Venezuela nos BRICS. Eu espero, sinceramente, que a Venezuela seja inserida nos BRICS aqui no Brasil. É a primeira coisa que eu espero. A segunda é que os BRICS precisam entender que eles não são simplesmente um bloco comercial. Que a política que os Estados Unidos e a Europa estão emanando exigem que os BRICS também sejam um bloco político. Os BRICS têm que discutir geopolítica, têm que discutir política de segurança e, principalmente, essa questão de, se não uma moeda única, alternativas ao dólar. Eu confesso a você que a moeda única é algo que não pode ser descartado, porque ela pode equalizar economias muito distintas. Isso no primeiro momento. Agora, se nós vamos privilegiar moedas locais, eu acho ótimo, porque com isso a gente salva Cuba do embargo econômico, tira as sanções sobre a Venezuela, resgata a Nicarágua, reabilita a Rússia no sistema internacional, ou seja, a gente esvazia uma das armas mais poderosas do imperialismo, que são os embargos econômicos, as sanções. Eu espero realmente que os BRICS não fiquem somente numa discussão de fundo comercial / econômico, que se avalie politicamente o papel dos BRICS, que o crescimento dos BRICS prova que há uma necessidade desse sul global se unir sob uma batuta. Perfeito, Pitilo. Não vou mais tomar seu tempo, só para avisar, gente, a Sinara acabou de cair a luz ali lá em Brasília, mas a Sinara já está voltando. Pitilo, se você tiver um último comentário, algum recado para a comunidade da Fórum, também queria agradecer a sua participação. Camarada Yuri, companheira Sinara, o recado que eu dou para a revista Fórum, para a comunidade da Fórum, é parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Torço que cada vez cresça mais e tenha mais reflexo do trabalho que vocês têm fazendo. Essa discussão contra-hegemônica do papel da mídia é muito importante no Brasil. Nós vivemos assolados pelo PIG, Partido da Imprensa Golpista, então essa turma boa que trabalha de maneira alternativa na contramão desse consenso burguês merece todo o nosso respeito. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, agradeço imensamente e sempre que me chamar estarei aqui ao pé do canhão. Parabéns à Revista Fórum, parabéns a essa turma boa que segue a Revista Fórum. Um abraço, Pitilo.